Olá, pessoal, tudo bem? Olha só que maravilha que nós estamos aqui neste momento. Vou contar para você já já o que está acontecendo. Nossa equipe do programa Vitrine Gospel foi convidada para essa bênção fantástica. Nós estamos aqui na Igreja de Cristo, do pastor Josias, onde está acontecendo a conferência Sim e Amém. E nós vamos fazer um talk show agora, batendo aquele papo abençoado, bem edificante para mim e para você também, falando sobre a unidade das igrejas. Não é uma bênção? Maravilha, não é verdade? Então, olha só, fique ligadinho conosco, porque você vai gostar do nosso bate-papo aqui, pode ter certeza. Eu estou muito feliz em estar aqui neste momento. Fiquei muito honrada de fazer parte deste momento tão abençoado dessa igreja amada e linda. E nós estamos aqui com alguns convidados que eu já quero apresentar para vocês. Estou aqui com o Luan, né, Luan? Muito prazer, Luan, estar com você aqui, Obrigado. Tá bom? Pastor Josias, que é o pastor presidente da igreja, né, pastor Josias? Isso mesmo. E DJ Anderson Silva, né, Anderson? Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos, nos abençoe também, né, porque nós carecemos do amor de Deus e da bênção de Deus nas nossas vidas. Nós estaremos falando hoje aqui, meu querido, sobre um assunto muito interessante, né? O nosso programa foi convidado a estar fazendo esse bate-papo aqui sobre esse assunto que, para mim, é um assunto que a gente deve tratar com muito cuidado. Né, Luan? Vou começar com você, Luan. Luan, o que você tem a falar sobre a unidade da igreja hoje? Então, eu sou uma pessoa muito otimista em relação a esse assunto, sabe? Sobre a unidade da igreja, eu sempre vou levar um discurso da luz. Eu nunca vou querer levar um discurso das trevas, trazendo polêmica, trazendo discussões em vãs. E aí eu acredito muito na unidade da igreja, eu vejo as igrejas uma dando a mão para a outra e indo todas juntas para um foco, que o foco são vidas, o foco é Jesus. Então eu creio, eu prezo por isso, pela unidade da igreja, independente de denominações, eu prezo por isso e eu trabalho em cima disso, né? Então, a sua visão é uma visão positiva e você consegue ver esse caminhar das igrejas para essa unidade. Eu tenho vivido, tenho visto isso acontecendo, né? Eu sou da Comunidade das Nações, o pastor Josias, ele é presidente aqui na Igreja de Cristo, em São Sebastião. Você está aqui hoje, Exatamente. Né, ajudando nesse trabalho, nessa conferência. Isso. Isso é bênção, né, Luan? Amém, isso é extraordinário. Pastor Josias, me diz assim, como é essa situação? Porque tem igrejas que têm essa dificuldade. Por exemplo, talvez não fosse todo pastor que pudesse aceitar essa proposta do Luan, de ele ser de um outro ministério e estar realizando algo aqui junto com o senhor. O senhor viu isso normalmente? Achou que era uma boa ideia? Sim, eu tenho visto que sobre o reino de Deus é isso, é não olhar por placa ou denominação, né, desse ou daquele ministério. Então, o reino de Deus, ele está aberto para realmente somar com todos, né, com toda a igreja, com todos os ministérios, né, para aquilo que Deus quer fazer, que Deus quer realizar com o seu povo. Então, eu vejo isso como algo positivo e não tenho nenhuma dificuldade de me relacionar e estar aberto para demais ministérios. Eu achei isso assim muito inovador, sabe? E também interessante e acho que é muito positivo também, sabe, Luan? O que você achou, Anderson? Não é inusitada essa situação? Com certeza. Eu acho que a mente das pessoas está se abrindo em prol do reino de Deus. Precisamos entender a profundidade do que é o reino de Deus. E eu compartilho da mesma ideia do Luan e do pastor. Nós precisamos nos unir. A igreja, o corpo místico de Cristo, de várias regiões da terra, ela precisa estar em união com o propósito de abençoar a igreja e de ganhar almas para Cristo. Esse é o nosso foco primordial. E a união das igrejas, ela tem que estar em primeiro lugar.
Bem, Anderson, com certeza. Às vezes, as pessoas lá fora não entendem muito essa situação dos evangélicos, né? Porque olha assim, você é de denominação tal, igreja tal, e às vezes há assim, até um certo questionamento, porque existe tantas igrejas e tantas denominações. Então, já com esse tanto de nome de denominações, se a gente não se une, né, aí que fica pior ainda, a situação ainda fica mais difícil ainda das pessoas assimilarem. Eu também sou desse jeito, sabe, Luan? Por exemplo, eu vim aqui na igreja do pastor Josias faz tempo que eu vim. Mas hoje eu chego aqui, eu me sinto em casa. Né, pastor Josias? Assim, é meu povo, é o povo de Deus que vai morar no céu, né? Todo mundo junto. Então, assim, aqui a gente louva a Deus. Nós temos o mesmo alvo, né, pastor? Não é dessa forma. É verdade. E quando caminhamos nesse propósito, então a igreja se torna realmente a igreja que o Senhor chamou para sermos igreja, né? O Senhor Jesus disse que o mundo conheceria o Pai quando todos fossem um. Então, eu acredito nessa visão da unidade. Eu creio que Deus, nesses últimos dias, quer trazer uma unidade no meio do seu povo. Amém, glória a Deus. E aí, Luan, quer acrescentar mais alguma coisa sobre... O reino ele tem muito a ganhar com isso, sabe? Eu tenho algumas coisas que eu carrego comigo que eu posso entregar para o pastor Josias. E tem algumas coisas que o pastor Josias carrega com ele que ele pode me entregar. Uma troca. As igrejas, no momento que elas começarem a entender isso, que uma igreja ela não precisa andar só. Ali no ambiente dela, na visão dela. A partir do momento que ela começa a se unir com outra pessoa que já tem uma certa, digamos, ela tem uma latência em alguma convergência, alguma área, e ela tende a aprender com essa pessoa, a igreja desse pastor ganha com isso. Eu sou da Comunidade das Nações, como eu falei, e o bispo ele tem essa visão, o bispo J.B. Carvalho. A nossa igreja é uma igreja apostólica, mas uma hora ou outra tem uma pessoa de um outro tipo de pensamento, de uma outra ideia que traz isso como para a igreja. E ficar debatendo essas questões. Quem é apostólico, quem não é, contribui muito, né? Na verdade, as vãs discussões, né? Eles não... Eu falei isso hoje no almoço, que eu sento na mesa hoje com qualquer igreja que quiser, eu sento na mesa e converso com essa igreja. Com certeza, às vezes a nossa visão não vai bater, mas eu respeito a visão de outra igreja, sento na mesa. Eu acho assim que o que importa é que as igrejas estão levando a Cristo. Eu não tenho mais, eu já fui assim, mas eu não tenho mais de olhar para um método de igreja, um modelo de igreja e criticar aquele método de igreja, achando que a que eu estou é a certa. Por exemplo, uma igreja em células, como é que a do pastor Josias é uma igreja em células. O pastor Josias achar que o modelo de células é o único modelo que dá certo. Na verdade, existe tantas outras coisas que estão dando certo por aí, que Deus está usando. Então, assim, Deus ele usa estratégias diferentes para cada igreja. Então, E também eu acho assim, que nós somos diferentes, né? Então, cada pessoa vai se adaptar, né, em determinada igreja. Então, as igrejas, elas precisam ter esse diferencial, não é? Exatamente. Eu acho assim que, igual no meu caso, eu tenho o meu povo. O meu povo se chama Comunidade das Nações. Eu chego lá, é minha família, é o lugar que eu me sinto bem, é o lugar que eu congrego. E isso não me impede de me relacionar com outras pessoas. Então, claro que no meio de tantas visões, de tantos pensamentos, ideologias, você vai se encontrar com alguma. E você vai gostar e vai defender aquela causa e vai colocar a camiseta da igreja, né? Hoje, isso é muito forte. Quando a gente faz parte de uma igreja, a gente veste a camiseta. Geralmente é isso que eu vejo. Você veste a camiseta daquela ideia, daquela visão e leva isso para frente. Mas isso também está mudando na questão de você não achar que aquilo é a única coisa que funciona. Entendi. Então, hoje aqui, na nossa equipe, por exemplo, existem várias denominações, né? Anderson, e você, Assembleia de Deus, né, Anderson? O pastor Josias está aí na igreja em células, você na apostólica,
Eu também sou de uma igreja apostólica, porém, a igreja apostólica que eu faço parte, o Luan, e pastor Josias e Anderson, ela tem células. Ela já é um modelo um pouco diferente das outras igrejas apostólicas. Então, assim, e ambas trabalhando para o reino de Deus, né? Ambos trabalhando para que o evangelho seja pregado e anunciado, não é verdade? Amém. Gente, nós vamos continuar daqui a pouco mais sobre esse assunto com os nossos convidados amados e queridos aqui, tá bom? E você vai ficar aí com um pequeno intervalinho do nosso programa e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre essa questão da unidade da igreja. Amém?